Muito obrigado por levantar essa questão que eu acho que é central. Porque, como cabe a essa casa de representantes do povo, nós temos que se debruçar sobre os problemas que tem na agricultura brasileira, quais as causas e quais as soluções, da qual o MST é apenas parte desse problema maior que se chama Brasil. Qual é a nossa leitura? Nossa, que eu digo, é não só do MST, da CONTAG, dos movimentos populares, dos partidos de esquerda, sem querer ser porta-voz de ninguém. Nos últimos 30 anos, a agricultura brasileira vem sendo dominada pelo capital financeiro e pelas empresas transnacionais. É elas que dominam a nossa agricultura. Eu lamento muito e repito em todos os espaços, porque os fazendeiros brasileiros não têm consciência de classe. Eles só pensam no lucro imediato. E isso é a grande contradição deles. Porque eles não pensam o Brasil, eles pensam taxa de lucro. E isso, ao longo do tempo, é uma contradição que vai inviabilizar o seu próprio modelo. Vamos a ele. Desde, então, os últimos 30 anos, quando o capitalismo sofreu essa mutação e entramos nessa fase que é dominada pelo capital financeiro, bancos, ações, dólar e as empresas transnacionais, são eles que se apropriam da riqueza produzida no Brasil. Não é nem os trabalhadores e nem o proprietário da terra. Essa semana saiu, inclusive, no Valor, um relatório, acho que é da CNA, ou de algum órgão aí do governo, revelando que a taxa média da renda da terra no Brasil é 13%. Portanto, o fazendeiro só fica com 13%. Os outros 87% vai para outros agentes. Quem? Banco, empresa multinacional, etc. e tal. Da mesma forma, aos que estão ligados aqui com a agricultura, sabem disso. Recentemente, o Senar fez uma pesquisa por encomenda da CNA, no Mato Grosso, que é o coração do agronegócio brasileiro. Uma pesquisa com 1.700 fazendeiros, não é 3. E a pesquisa revelou o quê? Perguntaram a eles, deputada Sâmia, quais são os seus principais problemas? Porque é a razão da pesquisa. Eles relataram, primeiro, preço dos insumos que as multinacionais vendem para nós, que nós não temos controle nenhum. Segundo, nós não encontramos mais mão de obra para explorar. E terceiro, as mudanças climáticas estão afetando a produtividade da nossa agricultura. Olha, esses são fazendeiros espertos, estão se dando conta de onde está o problema. Então, nesses 30 anos, para voltar ao início, nós encontramos que na agricultura brasileira se confrontam 3 modelos de exploração da agricultura. O primeiro modelo é o latifúndio. Latifúndio aqui não como sinônimo de grande propriedade, que é o que significa a palavra latina. Latifúndio aqui como modelo. Que modelo é esse que nós podemos chamar de latifúndio? E que o senhor, como ministro, deve ter conhecido bem lá na Amazônia. É um modelo em que o capital é predador da natureza. Ele não se interessa em produzir. Ele quer se apropriar dos bens da natureza para acumular a riqueza. Então ele se apropria de terra pública, ele se apropria da madeira, ele se apropria dos minérios, ele se apropria até da água, da biodiversidade, e acumula riqueza com isso. Mas qual é o benefício mesmo para a sociedade desse modelo? Nenhum. Qual é a contradição deles? É que eles não têm futuro. A sociedade não aceita mais o latifúndio como forma de espolhar a natureza. E está até na nossa Constituição. Quando a Constituição, e isso os colegas de vocês, e alguns de vocês estavam lá,
foram sábios quando condenaram a grande propriedade improdutiva. Na época, nós até discordamos, porque deveriam ter mantido a expressão latifúndio, que vinha do Estatuto da Terra, promulgado, Zuco, que tu deve ter estudado na academia lá de Ilhas Negras. O Estatuto da Terra, que foi a nossa melhor lei de reforma agrária, que está em parte em vigor até agora, foi promulgada pelo Marechal Castelo Branco. Influenciado pelo quê? Que o Castelo Branco tinha estudado nos Estados Unidos. E ele sabia que a reforma agrária é um pilar fundamental do desenvolvimento de qualquer país. E foi assim que os Estados Unidos, inclusive, superou o Brasil, que até meados do século XIX nós éramos igual. Os dois tinham escravidão, os dois plantation. Mas quando os Estados Unidos fez a Revolução e impôs uma reforma agrária, os Estados Unidos deu o salto da industrialização. E nós continuamos na plantation. Né? Bom, então a Constituição foi sábia e condenou a grande propriedade improdutiva, que é sinônimo de latifúndio. Ou seja, é aquelas grandes extensões que não produzem nada, que se apropriam da natureza. Então, não só a Constituição já é clara, como a sociedade brasileira não aceita mais esse tipo de comportamento. Que está claro, e você deve ter conhecido bem como ele se comporta na Amazônia. Esse latifúndio predador, ainda que ele esteja presente em todos os biomas, inclusive lá no nosso Pampa, ele está mais presente na fronteira agrícola, porque ele tem que ir lá nos bens da natureza, né? Que ainda são públicos. Né? Então, a presença do latifúndio improdutivo é mais frequente na sua prática predatória na fronteira agrícola. E é lá, o senhor deve saber dos seus tempos de ministro também, aonde ocorre maior assassinatos. Porque lá naquela região da fronteira agrícola, qual é a população que nós temos lá? Não é sem terra, típico. É o povo indígena, é o quilombola, é o ribeirinho, é o poceiro. Então chega o capital e toma conta daquelas terras. Aí se produz uma violência, onde sempre quem morre são os pobres. Basta, vocês deviam ter chamado aqui os padres da CPT para explicar para vocês aonde estão morrendo gente. Assassinados por esse tipo de modelo do capital. Bem, o segundo modelo é do agronegócio. O agronegócio, ele é uma modernização do que foi a plantation no século colonial. São grandes propriedades, usam as técnicas mais avançadas de semente transgênica, mecanização e agrotóxico. E produzem o quê? Produzem muita riqueza, mas produzem commodities para exportação. Portanto, repete o modelo agroexportador colonial, que não necessariamente representa distribuição de riqueza para a nossa sociedade. Esses dias eu estava fazendo a conta aí. No Mato Grosso, que é o paraíso do agronegócio, se a riqueza da soja fosse distribuída equitativamente por toda a população, dava uma renda de R$54 mil por pessoa. Seria o país mais desenvolvido do mundo, o Mato Grosso, com a riqueza da soja. Mas aonde vai a riqueza da soja do Mato Grosso? Vai para as multinacionais, vai para o banco e, repito, para o fazendeiro só fica 13%. Com a mão de obra, que é o custo de quem produz mesmo, fica 8%. Menos o que fica com os bancos. Então esse é o panorama do agronegócio, que é um sistema que produz riqueza, mas não desenvolve o país. Bem, mas não é só isso. É que o agronegócio adota um modelo tecnológico, e eu tenho participado com eles de muitos debates. Não pensa que nos privamos a dialogar com eles. Que eles têm algumas contradições que são insuperáveis. Primeira delas, o agrotóxico. Todo o agronegócio usa agrotóxico. E o agrotóxico mata. Mata a biodiversidade. Portanto, ele desequilibra a natureza. E ele gera, inclusive, as mudanças climáticas. Contamina a água. Não?
esses dias eu fiquei lendo um informe da Unicamp, olha aí, deputado Salles, de pesquisa da Unicamp com não sei com que outro organismo de referência da saúde, encontraram agrotóxico naquelas papinhas de alimento infantil. Da Nestlé, de não sei quem. Claro que a responsabilidade não é da Nestlé, mas a matéria-prima que eles usaram para fazer a papinha já tinha veneno. A Fiocruz fez pesquisa na água encanada. 67% da água encanada no Brasil já vem com glifosato. Quem é o culpado? O agronegócio, que usa o agrotóxico e com isso contamina a água, contamina até a chuva. Porque ao usar secantes, aquele veneno em pó sobe para as nuvens. Não é assimilado nem no solo, nem pela planta. Porque é para matar a planta mesmo. 9 toneladas, que dá 9